Este é o novo Google Pixel 10a, aqui tem a cor lavanda e é a versão mais económica na linha do Google Pixel. E ao contrário do design do Google Pixel 10 e 10 Pro, este não tem saliência na câmera. É completamente lisinho, que é uma coisa muito rara de encontrares. E se nós olharmos aqui para Pixel 9 Pro, tu consegues ver que é lisinho, mas nota-se aqui uma saliência muito ligeira, que vimos na análise completa. Este é negativo. Portanto, se gostas mais da saliência no Pixel 10 e 10 Pro, que eu pessoalmente adoro, tens estes. Se gostas mais assim, então Pixel 10a, e se não te importares com uma saliência muito pequena, Pixel 9a não está fora. Ele vem com o CPU Tensor G4, 8 GB de RAM, Android 16 e Google Gemini integrado, e com capacidade de 128 ou 256 GB de armazenamento. Tem uma câmera frontal de 13 megapixels para as tuas selfies, uma câmera traseira principal de 48 megapixels com Dual Pixel e uma ultra-wide de 13 megapixels. E agora com a câmera principal do Google Pixel 9a, Google Pixel 10a e com as mesmas condições de iluminação. Ele vem carregado de funcionalidades de inteligência artificial que te ajudam na fotografia e vídeo, como o Camera Coach, Auto Best Take, que é uma das minhas favoritas, o Add Me, para não deixares ninguém de fora, Panorama, e estas são as principais. Depois tens mais 9 estilos de fotografia, por isso, mesmo que tu nunca tenhas tirado uma fotografia com um smartphone ou com uma câmera, ou seja, aquilo que for, tipo, tens aqui quase um coach, mais fácil do que isto, não sei. Tem um ecrã de 6.3 polegadas com Actua Display, brilha até 3000 nits, 60 a 120 Hz de atualização, com uma proteção Gorilla Glass 7i, que é superior ao anterior. É um equipamento que tu podes utilizar à vontade para jogos e produtividade, podes ter muitas aplicações abertas que não notas lentidão e, apesar de não ter o CPU mais rápido, é mais que suficiente para a maioria das tarefas do dia-a-dia, incluindo os jogos, que é aquilo que normalmente carrega mais os equipamentos, e nos testes que eu tenho feito não sinto absolutamente necessidade nenhuma de mais para o meu dia-a-dia. E se quiseres até fazer uma edição de vídeo, dos vídeos que tu gravas ou outras tarefas pesadas, é na boa. A utilização com várias aplicações abertas e multitasking é tranquilo, tal e qual como a experiência que temos tido no Pixel 9a, até porque o processador é exatamente o mesmo. CPU Tensor G4, e se tu estavas atento já o viste há pouco. Portanto, neste momento temos aqui uma mudança na linha, que é até o ano passado o Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e depois mais tarde o Pixel 9a levaram todos com o mesmo CPU. Neste momento a Google mudou, tens o Pixel 10 e 10 Pro com Tensor G5 e o Pixel 10a mantém o Tensor G4. As laterais são em estilo alumínio escovado, tal e qual como o Pixel 10 e o Pixel 9a, que é diferente deste alumínio brilhante que tu encontras no Pixel 10 Pro, por exemplo. O tamanho é praticamente igual, mas ele tem aqui uma diferença muito ligeira na altura e na largura, que costuma ser normal também. Nos 9 tínhamos e nos 10 continuamos a ter. Os bezels são um bocadinho maiores do que os Pixel 10 e 10 Pro, mas mais pequenos ligeiramente que os do Pixel 9a. Vem com Android 16, com 7 anos de atualizações, que tem sido normal nos Google Pixel. Nos próximos 7 anos vais ter todas as atualizações que a Google mandar cá para fora, e nos últimos 2, 3 anos tem sido uma doidice, porque tu começas a trabalhar com uma ferramenta e começas a aprofundar um bocadinho mais o teu conhecimento, e às tantas ainda não conseguiste aprofundar muito e já está a sair outra situação qualquer, e tipo, tem sido uma roda viva de cenas, e acredito que vai continuar. Tipo, são miminhos e são muito fixos para quem tem um Pixel. A bateria tem 5100 mAh, com carregamento rápido até 45 watts através do USB tipo C, e tem carregamento wireless até 10 watts. Ou seja, houve também um upgrade, 9A 7.5 watts e aqui 10 watts wireless. Podes usar o Google Pixel Snap para carregar, no entanto, ele não tem um sistema magnético tal e qual como o 10 e o 10 Pro, com muita pena minha. Mas tu resolves isso facilmente com uma capa magnética. Colocas, então aí já podes colocar onde tu quiseres. Tens um sistema de energia híbrido. Aparentemente, a tua bateria está com 55% de carga e estás a consumir 4.3 kW. É normal haver dois valores. Um pode ser a produção instantânea, naquele momento, e o outro a produção total do dia. Esse é um Mac Studio.
Dá para ver o símbolo da Apple na parte de cima. Se não tiveres um termómetro, podes sempre testar com o pé para ver como sentes. O que te parece? Como disse, eles captam a luz do sol para depois converterem essa energia. Essa é uma escada de alumínio de 5 patamares que está aberta. Tens algumas opções, como a Agriloja, em Stomber, ou até podes procurar online em sites como o Leroy Merlin. Na tua mão tens um tomate, um ingrediente muito versátil que podes usar em diversas receitas. Queres sugestões? Esta é a câmara frontal do Google Pixel 10a, com as mesmas condições de iluminação que eu utilizo na minha câmara principal, que nós de vez em quando vamos passar para tu veres a diferença. Mas eu acho que nós, hoje em dia, somos uns privilegiados por termos tecnologia ao nosso alcance que nos consegue dar este tipo de imagem que eu não precisaria sequer de utilizar uma câmara como esta que está aqui atrás. E se eu desligar aqui esta luz frontal, então, aliás, a que está aqui em cima fica apenas com as laterais, e agora se eu ligar esta e desligar as laterais, temos uma percepção do que é que o telefone consegue ou não fazer e se ajustar. E vamos desligar agora as duas. Uma das diferenças que nós conseguimos ver com a câmara que eu estou ali a gravar, que está em modo manual, portanto não vai fazer ajustes nenhuns, o equipamento vai, aqui o Google Pixel 10a, vai elevar o ISO, nós conseguimos ver que tem aqui um granulado, que é normal em qualquer máquina, mas isto para dizer que se houver uma situação extrema em que eu preciso de gravar conteúdo, ele está cá. Vamos agora ligar as de lado de trás, em que com as da frente não se nota assim nada do outro mundo, mas vamos fazer este teste de desligar as da frente e ver apenas contraluz. Não é bem o sol, mas dá para a gente imitar aqui uma situação gira e tentar perceber como é que ele se comporta, que aqui, pelo que eu estou a ver, espetacular. E esta é a câmara principal do Google Pixel 10a e possivelmente aquela que tu vais utilizar 80, 90% do tempo e aquela que nos vai dar mais qualidade. Vamos fazer aqui um teste rápido, tal e qual como estávamos a fazer, mas antes disso, se eu andar aqui para o lado, esta é a minha câmara principal, esta Google Pixel 10a, câmara principal. Diz-me lá, se tu não conseguias fazer conteúdo para seja aquilo que for de redes sociais, sem precisar de mais setup nenhum. Tipo, é brutal. Vamos fazer aqui a mesma situação. Eu vou desligar aqui esta luz e agora vou ligar esta e vou desligar as laterais para a gente tentar perceber como é que ele trabalha aqui. E se quiseres podes também fazer zoom e ficas mesmo close-up. Eu até tive que me afastar porque senão estou bué. E esta é a lente ultra wide, que é aquela que tu vais querer utilizar se quiseres ter a certeza que estás na frame, mesmo não conseguimos ver o que é que está no ecrã. E não fazia sentido estarmos no escritório, apesar de estar inverno, neste momento não está a chover, portanto estamos na rua aqui em Ferragudo, que tu já conheces, e já que estamos na rua, aproveitar para gravar com a câmera frontal, que tu já viste no escritório, mas aqui numa situação de iluminação real, em que eu não tenho que andar a brincar com as luzes, a acender e a apagar, porque tipo, é isto, não vale a pena inventar, é isto que está aqui. E pelo que eu vejo no ecrã, está top. Câmara principal, esta um bocadinho mais difícil de enquadrar, porque eu não consigo ver o que é que estou a gravar. Em mais chuvinha daqui a bocado. Estamos com lente ultra wide e aqui normal, lente principal. E vamos passar para 2 vezes. E agora vamos aumentar até 5 vezes. E consegues ver que os senhores acabaram de tirar o barquinho ali do cais. E este é, de forma resumida, o Google Pixel 10a, que tem poucas, mas tem algumas diferenças para o Pixel 9a e que nós vamos aprofundar um bocadinho melhor no próximo vídeo. Dito isto, eu espero que tenhas gostado deste vídeo e de conhecer o Google Pixel 10a. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up, alguns por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.